Olá, eu sou Heloísa e hoje vamos falar de gêneros textuais, especificamente dos gêneros argumentativos, que são aqueles que têm o foco na persuasão do interlocutor. Nós vamos focar hoje no artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero escrito que geralmente é veiculado na mídia, mas que também tem sido cada vez mais utilizado para a seleção de candidatos nos vestibulares, inclusive em grandes vestibulares como Unicamp. O artigo de opinião é um gênero dissertativo argumentativo, mas o foco da sua escrita não está na dissertação, e sim na argumentação. Isso quer dizer que todos os dados expostos serão simplesmente desculpas para a sua argumentação. Eles estão ali para servir de base para que o seu interlocutor seja convencido da opinião que você está veiculando naquele gênero textual. Então, a opinião é o foco. Por isso, comumente um artigo de opinião é escrito em primeira pessoa, pois o autor pode se posicionar. Essa é a grande diferença entre um artigo de opinião e uma dissertação escolar. Uma dissertação escolar dificilmente será colocada em primeira pessoa, e quando isso acontece é apenas no plural, para que isso fique mais generalizado. No artigo de opinião é pedido que você se coloque, se posicione, portanto a primeira pessoa se torna necessária. A opinião vai ser o foco e para você convencer o leitor da sua opinião, você precisa fazer uma seleção de dados muito bem feita, porque os dados eles têm que servir ao propósito de convencer o seu leitor. Se você selecionar dados que são vazios ou desnecessários ou que não cabem na argumentação, você acaba perdendo o seu leitor, porque ele não vai confiar na sua opinião de uma maneira convincente. Então, nessa seleção de dados, além dos dados que vêm colaborar com a sua opinião, você também pode usar uma estratégia muito utilizada pelos grandes jornalistas, que é a contra-argumentação. No que consiste a contra-argumentação? Você escolhe um argumento antecipando aquilo que o seu leitor, que está com uma opinião contrária à sua, vai colocar no momento em que ele está lendo o seu texto. Então é como se fosse um diálogo, você está antecipando o contra-argumento do seu leitor. Quando você faz isso e coloca no seu texto um argumento contrário à sua argumentação, você faz com que o leitor nem chegue a pensar naquele assunto. Então ele vai se convencer muito mais facilmente da sua opinião. Essa contra-argumentação tem que ser quebrada no seu texto. Então, você vai apresentar um argumento contrário para que ele seja quebrado durante o seu texto, para que ele não se coloque ali como forte, mas sim como fraco. Você está querendo mostrar que é um argumento fraco, que não é válido. Quando você faz essa contra-argumentação, é muito interessante usar um recurso que chama-se interpelação. O que é interpelar? Interpelar é você falar diretamente com o seu leitor, algo que também não é possível numa dissertação escolar. Então você vai se dirigir ao seu leitor diretamente. Você deve estar pensando assim. Você gostaria de saber a opinião de fulano sobre isso. Então, quando você usa os pronomes de tratamento como você, senhor, senhora, você está interpelando diretamente o seu leitor. E aí fica muito mais fácil de você convencê-lo, porque você se aproxima dele, ele chega mais próximo do seu texto e o convencimento fica muito mais fácil. Isso são estratégias que auxiliam na função de um artigo de opinião, que é vender uma tese central, que é uma ideia, opinião do autor. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até mais.